E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar um tema muito interessante: criando um agente autônomo usando o LangChain. Pessoal, vocês já ouviram falar em agentes autônomos? Já ouviram falar no AutoGPT ou no Baby AGI? São agentes autônomos que estão fazendo muito sucesso atualmente. Mas o que é um agente autônomo? Pessoal, um agente autônomo é um sistema de inteligência artificial projetado para realizar tarefas de forma autônoma, visando atingir um objetivo. Por exemplo, vamos supor, que o usuário tenha definido como objetivo para o agente autônomo resumir as principais ideias obtidas de artigos científicos publicados em uma biblioteca digital. Por exemplo, o Archive. Beleza? Então é um objetivo muito interessante. E aí, pessoal, nesta videoaula eu vou ensinar como construir um agente autônomo passo a passo. E esse agente autônomo, ele deverá ter como objetivo procurar no Archive artigos relevantes e resumir as ideias principais do artigo com base na questão de pesquisa do usuário. Beleza? A questão de pesquisa do usuário consiste em saber o que é um LLM. Beleza? E aí, pessoal, para construir um agente autônomo, nós iremos utilizar o LangChain. O que é o LangChain? Vocês já viram falar, pessoal? O LangChain é uma ferramenta poderosa. É um framework desenvolvido em Python que fornece suporte ao desenvolvimento de aplicativos que são alimentados por LLMs, ou seja, Large Language Models. Exemplos de LLMs: o GPT 3.5, o GPT 4, que é o mais recente. Beleza? Então o LangChain, pessoal, é um framework que viabiliza que a gente possa desenvolver aplicativos muito interessantes que são baseados em LLMs. Muito legal, não é não? Então vamos lá para o código, pessoal. Eu vou abrir aqui o meu Jupyter Notebook, o Colab, melhor dizendo, e aí vou explicar para vocês passo a passo o código do nosso agente inteligente. Bom, a primeira tarefa, que eu preciso realizar consiste em instalar, beleza? Instalar as bibliotecas. Nesse caso aqui eu preciso instalar o LangChain, o Archive e o OpenAI. Essas são as três principais bibliotecas, beleza? Então para instalar é muito fácil, né? Basta clicar aqui, ó, na célula, usar o comando pimp install, beleza? Para instalar cada uma dessas bibliotecas. Então observem que eu estou instalando, né? Aguarda um pouquinho, beleza? A instalação foi concluída. E aí o próximo passo, pessoal, consiste em definir aqui a variável, a variável OpenAPI Key, cujo valor dela corresponde à chave OpenAI, que vai ser utilizada. Vale ressaltar que o LangChain ele tem como base aí a utilização, de um LLM do tipo GPT, né? Então, por isso que é necessário especificar aqui a chave da API para que o LangChain ele possa ter acesso, beleza? Ao LLM, ok? Então, vamos clicar aqui, ok. O próximo passo, consiste simplesmente em importar os pacotes necessários para poder implementar o agente autônomo. Observem que eu estou importando aqui, ó, os pacotes agents que contém aqui classes que fornecem suporte à implementação de um agente autônomo, ok? Como Load Tools, Unity Alice
agente, o agente tape, tools, que eu vou explicar no decorrer do código. Ok? Observem também que foi necessário, né, importar classes que viabilizam, por exemplo, ao agente autônomo buscar por artigos no archive, como por exemplo o archive API wrapper. Ok? Beleza, vou clicar então para executar. Ok. Pessoal, essa próxima célula aqui ela é muito importante, porque essa célula ela contém um código que viabiliza a definição da ferramenta que o modelo de linguagem ele vai usar. Nesse caso, a ferramenta que ele vai usar é justamente a API Archive, né? É essa API que vai viabilizar ao agente autônomo procurar por artigos relevantes no repositório do Archive, na biblioteca do Archive, ok? Então, observem, né, que inicialmente aqui, ó, foi inicializado o LLM, certo? Fazendo uso aqui da API da OpenAI, tudo bem? Na sequência, observem aqui, ó, nessa próxima célula, aliás, nessa próxima linha, está sendo definido aqui qual é a ferramenta que vai ser utilizada para viabilizar a procura por artigos relevantes. Né? Então está sendo utilizada a Archive, né? Archive API Wrapper, ok? Ela vai ser referenciada por meio dessa variável aqui, da variável Archive. Beleza. Na sequência, a variável Archive_tool, ela vai receber aqui um React, né? Que contém aqui alguns metadados que especificam qual é a ferramenta que vai ser utilizada, certo? E especifica como essa ferramenta deverá ser utilizada, beleza? Pelo agente, né? Pelo agente autônomo. Então, o nome da ferramenta, observem aqui esse primeiro metadado, né? Ele se refere, né, ao Archive Underline Search, ou seja, é a ferramenta de busca, né, de pesquisa de artigos. Depois, esse segundo metadado aqui, description, observem aqui, ó, essa descrição, ó, pesquisar, né, no archive, ok? A ferramenta pode pesquisar uma palavra-chave no archive, né, para obter artigos top, ou seja, os artigos que estão aí entre os melhores, né? E retornar, observem aqui, ó, retornar, né, a data de publicação, o título, os autores e o resumo dos artigos que foram encontrados. Beleza? Depois desse terceiro parâmetro aqui, ó, o func, ele recebe exatamente o archive.run, que define aí a execução da ferramenta, né? O comando para executar a ferramenta. Beleza. Depois, pessoal, a variável tools ela vai receber justamente o React que foi criado, né? Beleza? Ou seja, em outras palavras, a definição da ferramenta que vai ser utilizada pelo agente inteligente para obter os artigos relevantes. Ok. Na próxima célula, deixa eu clicar aqui para executar. Executou. Na próxima célula é onde o agente autônomo ele vai ser inicializado através do initialize underline agente, certo? Esse cara ele vai receber exatamente, ó, como um parâmetro a ferramenta que vai ser utilizada, né, o React da ferramenta, o LLM que vai ser utilizado, fornecido pela OpenAI, né, certo? Na sequência aqui, o tipo de agente que vai ser utilizado é um tipo de agente que ele vai ser baseado na descrição do React, que é exatamente esse cara aqui. Beleza? E dessa forma, o agente ele vai ser inicializado. Né? O parâmetro verbose é igual a true. Né? Beleza? Então, vou clicar aqui em play, né? Para executar. Executou. E aí, pessoal, por fim, a gente
especifica aqui o objetivo. Vocês estão lembrados que eu falei que o agente ele realiza de forma autônoma, ele executa de forma autônoma tarefas para atingir um determinado objetivo, certo? Então o objetivo aqui, observa, essa pergunta aqui, ó, o que what is a large language model? O que é, né, um modelo grande de linguagem, beleza? O que é um LLM, certo? Então a gente vai definir esse objetivo para o agente, e aí ele vai procurar por artigos lá no archive que respondem essa pergunta, que tratam desse objetivo, certo? Então eu vou clicar aqui em Player e observem aqui o resultado, observem a execução. Olha só que legal, pessoal. Olha que legal. Então, primeiramente, ó, o agente autônomo ele comentou aqui, ó, que ele deverá usar a ferramenta Archive Search para procurar por artigos que definem e explicam exatamente, ó, Large Language Models, certo? Muito legal. Aí a primeira ação consiste em executar o arquivo de line search para procurar por artigos, certo? E a entrada dessa ação é exatamente Large Language Model, ok? E aí o resultado, observem aqui, o resultado consiste exatamente, ó, num resumo de um artigo que trata do assunto Large Language Model, os autores do artigo e o título do artigo. Observem que ele recuperou 3 artigos, ó, 3 artigos que tratam desse assunto. Beleza? E aí, finalmente, pessoal, observem aqui, ó, ele apresenta a resposta, né, para o objetivo. Então, baseado nos artigos encontrados, Large Language Models, né, observem aqui, ó, são modelos de linguagem autorregressivos que têm sido escalado em tamanho, em treinamento, né? Muito legal, né? Certo? Oferecendo um suporte aí de processamento de linguagem natural, né? Para tarefas de processamento de linguagem natural, certo? Então, aqui é possível observar uma resposta longa, né? E aqui uma resposta mais resumida. Olha que legal, pessoal. Aqui, ó, uma resposta mais resumida, ok? Então, o nosso agente inteligente ele conseguiu, com sucesso, obter uma resposta, né? Ele conseguiu atingir o objetivo que consiste em obter uma resposta para o que modelo, né, de linguagem larga. Né? Beleza, pessoal? Certo? Então, para isso eu usei um agente autônomo disponibilizado pela ferramenta LangChain. Vamos subir aqui um pouquinho. Aqui, ó. Né? Então, a ferramenta LangChain ela fornece, pessoal, agente autônomo que ele pode ser alimentado por uma LLM com o objetivo de realizar tarefas de forma autônoma. Então, o agente autônomo ele vai realizar uma tarefa a partir do estabelecimento de um objetivo, né? O usuário ele definirá um objetivo de alto nível que o agente deverá atingir, né? Como responder à questão, né? O que é um LLM, né? Na sequência ele vai usar o LLM, por exemplo, o GPT-4 ou o GPT 3.5. Por isso que a gente está fazendo uso aqui da chave da OpenAI, para que o agente ele possa usar esse LLM. Né? Ele vai usar inicialmente o LLM para dividir o objetivo em uma lista de tarefas que ele deverá executar, né? Como, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, procurar por artigos relevantes. Beleza? Dentre as tarefas definidas, né, ele vai priorizar. Né? Depois dele obter a lista de tarefas que deverá ser executada, ele deverá priorizar qual tarefa deverá ser executada.
no caso desse exemplo, procurar por artigos relevantes, certo? E aí na sequência, o próximo passo, ele vai executar, ele vai procurar executar as tarefas, né? Certo? De uma forma autônoma, né? Pode acontecer dele fazer uso, de ser necessário, ele fazer uso de ferramentas externas, que nesse exemplo nós vimos que foi usada aqui a ferramenta archive_search, justamente para procurar por artigos, né? Beleza? Aqui, ó, né? A importação da classe que fornece suporte, a ferramenta externa, né? Beleza? E aí na sequência ele vai avaliar, né, a tarefa, né, com o objetivo de decidir se o objetivo foi atingido ou não. Beleza, pessoal? Certo? Então, esse exemplo aqui é um exemplo, vamos dizer assim, básico, né, de um agente autônomo que foi desenvolvido por meio da ferramenta LangChain. Deixa eu acessar aqui, ó. Isso aqui é o site, né, da ferramenta LangChain. Tem muita informação aqui interessante, né? Tem tutoriais, tem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quick, né? Quick Start. Olha só que legal. Então aqui é possível a gente aprender, né, passo a passo como usar a ferramenta, né? Uma ferramenta, como eu disse, poderosa, né? Observem aqui, ó, use cases, aqui, ó, agentes autônomos. Tem toda uma documentação que explica, né, o que é um agente autônomo. Um agente autônomo são agentes que são designados, projetados para tarefas, né, tarefas longas, né? Ele deve atingir um determinado objetivo, um determinado alvo, né, definido pelo usuário, como eu já falei. Aqui são alguns exemplos de agentes autônomos, como o Baby AGI, o Auto GPT, né, o MetaPrompt. Tudo bem, pessoal? Então, eu recomendo fortemente, né, estudar essa documentação para desenvolver aplicações muito mais sofisticadas do que eu apresentei. Então é isso, pessoal. Para essa videoaula não ficar muito longa, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, peço a vocês aí que ajude a gente, pessoal, dando um like aí, para que a gente possa ter uma motivação para continuar gravando os vídeos e compartilhando conhecimento com vocês. É isso. Um forte abraço, pessoal.